E seguimos em frente, vamos falar de endometriose, conhecer melhor ao pormenor então esta doença. Está connosco o professor Dr. Hélder Ferreira, médico especialista em ginecologia e obstetrícia e também coordenador da unidade de cirurgia minimamente invasiva ginecológica e endometriose do Centro Materno Infantil do Norte. Sr. Doutor, muito obrigada por juntar-se a nós. É muito importante para nós estar aqui connosco no consultório. Muito obrigada. E antes então de conhecermos os sintomas, falarmos aqui da importância do diagnóstico precoce e também já lá vamos ao tratamento, se calhar explicávamos lá para casa em que consiste esta doença que causa aqui um grande impacto, não é? Na qualidade de vida de todas as mulheres. Antes de mais, muito boa tarde. Queria também cumprimentar a todos os telespectadores que estão a seguir este programa e quero também agradecer o convite para abordar este tema que, como foi dito no início, é tão importante. Porquê? Porque é muito prevalente, afeta inúmeras mulheres, inúmeras famílias no nosso país e por esse mundo fora, e também é importante falarmos para podermos oferecer o melhor diagnóstico, o melhor tratamento a estas mulheres e evitar as suas consequências mais nefastas, que muitas vezes são irreversíveis. Por isso, agradeço e acredito que será com certeza um programa produtivo e espero que acrescente informação relativamente à endometriose. Portanto, em que é que consiste a doença? A doença consiste na presença de endométrio, que é aquele tecido que normalmente está dentro do útero, fora do útero. Muitas vezes esse tecido implanta-se na pelve ou noutras localizações do corpo da mulher e que adquire atividade inflamatória e que causa dor. É uma das principais causas de dor na mulher e também, infelizmente, pensa-se que é uma das principais causas de infertilidade na mulher. Por isso, é algo que deverá merecer a maior atenção. Como foi dito, atinge 1 em cada 10 mulheres. Na verdade, pensa-se que a prevalência andará entre os 10% e os 15%, com repercussões em termos de qualidade de vida, em termos de bem-estar psicológico, em termos da tal fertilidade que foi falada. Enfim, uma doença que realmente tem um impacto forte, não só em termos de saúde, mas depois também todas as consequências em termos de custo, em termos de sociedade e até em termos de planificação do projeto de vida dessas mulheres, dessas famílias. E sabe-se quais são as causas, Sr. Doutor? Porque é que algumas mulheres de facto têm esta doença e outras não? Muito bem, ainda existe alguma controvérsia, mas pensa-se que a teoria da menstruação retrógrada, ou seja, aquela situação em que a menstruação não é totalmente expelida através da vagina, mas que reflui retrógradamente através das trompas, e essa menstruação a cair dentro da cavidade abdominopélvica poderá então desplotar a implantação dessa menstruação e causar atividade inflamatória e causar dor, causar aderências e afetar diferentes órgãos, mais na pelve, nomeadamente os do aparelho reprodutor, mais comumente, mas também aqueles relacionados, nomeadamente a bexiga, poderá haver também atingimento da parte posterior da pelve, nomeadamente o intestino, e, enfim, todas aquelas estruturas que existem na pelve, mas, como foi dito, ela pode existir em praticamente todas as localizações na mulher. Enfim, algo que poderemos falar mais à frente. E é por isso que o diagnóstico é tão difícil, porque de facto as mulheres relatam aqui uma dor muito forte. E já agora, Sr. Doutor, esta dor é só na altura da menstruação ou noutras semanas e noutros dias do mês afeta também a qualidade de vida? Muito importante essas questões, e voltando até à questão anterior, na verdade pensa-se que além da tal menstruação retrógrada, pensa-se que existam fatores imunológicos, o sistema da autodefesa da mulher pode reagir de forma diferente a essa tal menstruação retrógrada, que poderão justificar a presença da doença em algumas mulheres e menos noutras. Pensa-se que também fatores genéticos, fatores hereditários, muitas vezes é comum encontrarmos a doença na mesma família, fatores ambientais, fala-se também muito na poluição e cada vez mais no stress.
Por isso é que se diz que a endometriose é uma doença da mulher moderna. Pensa-se que também fatores de risco, nomeadamente a gravidez cada vez mais tardia e menos gravidezes, que é o que acontece hoje em face de inúmeros fatores, e, portanto, a menstruação retrógrada associada com fatores imunológicos, associada com stress, fatores ambientais como a poluição, podem, na verdade, justificar o aparecimento da doença. Depois, a doença causa dor na maior parte das vezes, e essa dor é uma dor pélvica. Inicialmente a dor acontece mais durante a menstruação, nas fases mais precoces, mas muitas vezes em fases mais avançadas ela torna-se mais crónica. É uma dor que interfere com a relação sexual, interfere muito também com a função intestinal, poderá também dar queixas urinárias, aqueles sintomas semelhantes à infecção urinária, muitas vezes têm uma endometriose por trás. Enfim, estes são os sintomas que interferem claramente na qualidade de vida. Estamos a falar de 10 a 15% da população feminina e, por isso, urge tomarmos medidas em prol do diagnóstico precoce, porque quanto mais precocemente diagnosticarmos a doença, mais conseguimos fazer para evitar a sua progressão e, dessa forma, evitar casos que muitas vezes implicam cirurgias ou implicam tratamentos mais radicais, implicam a infertilidade e, às vezes, até técnicas de reprodução medicamente assistida. Claro. E parece-me que aí que surge uma das grandes dificuldades, não é? Temos que começar precisamente por abordar mais este assunto, porque vários estudos relatam um período de 8 a 10 anos entre o surgimento dos primeiros sintomas e o diagnóstico da doença, e depois, uma vez que 50% das mulheres com infertilidade têm endometriose, muitas destas senhoras só quando tentam engravidar ou começam a tentar engravidar é que descobrem que têm esta doença. Absolutamente. Essa é uma realidade que nós temos que enfrentar e tentar mudar. O diagnóstico tardio, falou em 8 a 10, há estudos que falam até 12. Muitas vezes tem a ver com, nos cuidados de saúde primários, os sintomas às vezes poderão haver alguma dificuldade na valorização e no diagnóstico. Muitas vezes também a própria mulher e a própria família acha ou julga que a dor durante a menstruação é normal e este paradigma tem que mudar, porque muitas vezes não é, infelizmente. É um bocadinho cultural também, Sr. Doutor. Exatamente, que já vem desde há muitos anos esta parte. Muitas vezes também algum atraso no diagnóstico, que muitas vezes são feitas ecografias que vêm normais e a ecografia às vezes poderá não ser suficiente para fazer o diagnóstico adequado. E também, muitas vezes, é isso, a mulher adia a gravidez, muitas vezes faz contracepção, toma a pílula e essa situação também poderá, a pílula poderá, de alguma forma, mitigar os sintomas e não parar a progressão da doença e essa realidade faz com que a mulher tente engravidar aos 35 anos ou numa idade posterior e aí para a pílula e aí para ovular, para engravidar tem que menstruar e aí pode realmente ser a primeira manifestação séria da doença. E infelizmente em mais de 90% dos casos, quando essa situação acontece, os sintomas já são moderados a graves e já encontramos quadros bastante avançados em que o tratamento muitas vezes é um desafio. Portanto, muitas senhoras que muitas vezes não conseguem engravidar porque têm endometriose. Como foi dito no início, é uma das principais causas de infertilidade, porque é uma doença inflamatória, é uma doença que causa distorção da anatomia pélvica, portanto, interfere com a fecundação, interfere com a função dos ovários, interfere com a quantidade e com a qualidade dos ovócitos, portanto, que são os gametas femininos, e por isso muitas vezes conseguimos
ou com tratamento médico, ou às vezes com tratamento cirúrgico minimamente invasivo, resolver muitas situações, mas infelizmente há quadros que já nos chegam numa fase muito avançada que há pouco a fazer. Agora, o caminho e a estratégia será o diagnóstico precoce, tentar identificar métodos não invasivos para identificar a doença muitas vezes na adolescência ou numa fase precoce da vida da mulher e atuar. Temos hoje até tratamentos médicos inovadores que poderão ser uma arma terapêutica nessa fase. Agora, prevenirmos completamente a doença ainda não podemos afirmar. Agora, o diagnóstico precoce associado a essa terapia médica que, no fundo, tenta evitar essa hemorragia, essa menstruação retrógrada que não é benéfica para a progressão da doença, poderá ser o caminho. Agora, também, o que tem acontecido, mesmo nesses casos mais avançados, hoje temos ferramentas em termos de abordagens cirúrgicas minimamente invasivas que nos permitem um melhor diagnóstico, mas também um melhor tratamento de uma forma mais precisa, conservando a função reprodutora da mulher e, ao mesmo tempo, fazendo uma excisão da doença. Porque aqui há uns anos, esta parte, a abordagem era mais ablativa, ou seja, fazia-se cauterização da ponta do iceberg, digamos assim, porque é uma doença infiltrativa, mas o caminho tem sido a abordagem excisional, ou seja, a remoção da doença, preservando as estruturas anatómicas da mulher, o aparelho reprodutor, para poder engravidar, porque muitas vezes são mulheres em idade reprodutiva que pretendem continuar o seu trajeto. Depois, também, o que será interessante dizer, porque é que se fala mais hoje da doença e se pensa que a prevalência eventualmente terá aumentado. Eu acredito que sim, mas o que tem acontecido, cada vez fazem mais diagnósticos, há mais sensibilização, mas há umas décadas a esta parte havia mais gravidezes, depois a mulher estava a amamentar, ou seja, em termos de tempo e de número de menstruações, estima-se que a mulher na sua vida tinha 40, 50 menstruações. Hoje, com o estilo de vida completamente diferente, há menos gravidez e gravidezes cada vez mais tardias, estima-se também que a mulher, ao longo da sua vida, pode ter 400 menstruações, 400 hemorragias, no caso até hemorragias de privação, no caso de estar a fazer pílula, e isso poderá também ser uma explicação para a prevalência crescente da doença. E as próprias mulheres também já têm mais conhecimento sobre esta doença, não é? E os clínicos, profissionais de saúde, é uma parte importante nas terapêuticas e nos diagnósticos precoces, imagino. Sim, a literacia em saúde tem melhorado, felizmente. Também hoje temos ferramentas de divulgação, temos a Associação de Doentes que tem feito um trabalho muito relevante na divulgação e na sensibilização da doença. Agora, eu acho que tem que haver mais investimento, criação de centros de referência. Vamos falar, por exemplo, da Bélgica, tem uma população que não é muito diferente da nossa, onde os estudos dizem que a doença afeta 250 mil mulheres e por ano o governo estima que tem uma despesa de 2,5 mil milhões de dólares só com a doença. Portanto, falando aqui em economia da saúde e falando de outras realidades como a França, como a Alemanha, realmente podemos estabelecer aqui um paralelo com outra patologia também muito conhecida entre nós, que também tem efeitos muito nefastos, por exemplo, a diabetes. Mas falando em economia da saúde, provavelmente terá que haver uma estratégia do tal diagnóstico precoce, do tal tratamento diferenciado, porque os tratamentos de infertilidade que muitas vezes estas mulheres, estes casais precisam, têm custos, a medicação para a dor tem custos, e por isso deverá haver uma estratégia e um apoio também em termos está em falta. Políticos nesse sentido. As coisas têm vindo a melhorar, felizmente,
e isso é um sinal muito positivo, mas ainda muito há a fazer, até entre nós, médicos, clínicos, investigadores, no sentido de conhecer e tratar a doença de uma forma cada vez mais otimizada e oferecendo melhores resultados às nossas doentes. Muito bem. Sr. Doutor, vamos continuar depois do intervalo a falar certamente de endometriose. Para já vamos fazer um curtíssimo intervalo e ouvir também as dúvidas dos nossos telespectadores. Portanto, tem agora a oportunidade de colocar aqui a sua questão relacionada com esta doença que afeta 1 em cada 10 mulheres, ou também colocar aqui a sua dúvida relacionada com a especialidade de ginecologia. 225083297 é o número de telefone que deve marcar. Como sabe, tem também à sua disposição o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Nós vamos fazer um curtíssimo intervalo e estamos de regresso daqui a uns minutinhos. Aproveite este intervalo que se segue para se inscrever e poder participar e, claro, ver aqui a sua dúvida esclarecida. Estamos então de regresso daqui a esta curtíssima pausa que se segue. Até já. Estamos de regresso para a segunda parte do consultório. Queremos agora ouvir a sua participação. Acima de tudo, queremos que aqui esclareça as suas questões relacionadas com ginecologia ou endometriose, a doença que nos aqui trouxe, pelo menos as dúvidas relacionadas então com esta doença. Connosco continua o professor Dr. Hélder Ferreira, médico especialista em ginecologia e obstetrícia e também coordenador da unidade de cirurgia minimamente invasiva ginecológica e endometriose do Centro Materno Infantil do Norte. Sr. Doutor, muito obrigada mais uma vez. Eu vou só recordar lá para casa o número de telefone para o qual ainda pode ligar para se inscrever, é o 22-508-3297, está aqui a passar em rodapé, tem também à sua disposição o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Sr. Doutor, vamos ao encontro dos nossos telespectadores, 2 telespectadores para já aqui em linha, mas vamos começar com a Dona Maria Almeida, Liga de Gondomar, tem 59 anos e quer aqui colocar uma questão. Seja bem-vinda ao consultório, Dona Maria. Boa tarde para a menina Alexandre e boa tarde para a doutora. A questão não é para mim, pronto, é para a minha filha, que eu agora estava a ouvir o doutor e realmente a minha filha sofre muito quando tem o período menstrual. Ela tem dores muito fortes, chega a vomitar, a diarreias também muito fortes, ela quando está a trabalhar, e quando coincide com o trabalho, ela fica mesmo a vomitar e com diarreia e às vezes tem que ir embora ou pedir que tenha, ou dizer que tem uma consulta ou que é para sair um bocado mais cedo, porque ela não aguenta mesmo a trabalhar, fica com falta de forças, ela fica mesmo muito em baixo. Ela tem que tomar sempre o trifeno 200 para as dores menstruais, tem que estar sempre a tomar medicação para as dores e ela sofre mesmo muito com o período. Também tem um período abundante, não é? Não sei, como o doutor estava aí a falar, não sei se ela não poderá ter essa doença de endometriose. Era essa a minha questão. Muito obrigada pela sua participação e também por esta partilha, Sr. Doutor. Vamos tentar ajudar esta telespectadora. Obrigado pelo testemunho. Realmente as queixas são imensamente sugestivas daquilo que falamos. No entanto, é essencial fazermos aqui uma avaliação, perceber tanto se a idade é um fator importante, perceber se existem também outros sintomas associados e que justificarão uma avaliação com exames complementares de diagnóstico, nomeadamente com uma ecografia pélvica e o exame de eleição, a ressonância magnética abdominopélvica, para nos darem mais informação e eventualmente perceber se, na verdade, o que está por detrás destas queixas que foram mencionadas será uma endometriose. Acho que este quadro é um exemplo entre muitos que deverá justificar uma avaliação. Essa avaliação deverá incluir, desde logo, ouvir atentamente as queixas, perceber quando é que é a dor, perceber a relação da dor com o período menstrual, com a ovulação e depois, na verdade, fazer um estudo que permita chegar ao diagnóstico e, dependendo do estadio e da fase de
da doença, no caso de se confirmar a endometriose, agir em conformidade. Muitas vezes consegue-se, se for numa fase inicial, com o tratamento médico, controlar a doença. Outras vezes, se for quadros mais avançados, até associados à infertilidade, poderão implicar a realização de uma laparoscopia, uma abordagem minimamente invasiva ou mesmo com cirurgia robótica para aquilo que falamos no início, fazer uma remoção da doença, uma excisão destes nódulos, destes implantes que poderão estar na origem da dor mencionada pela sua filha. Obrigada a nós pela sua participação, Dona Maria. Corra tudo bem, as melhoras para a sua filha. Um grande beijinho, bom fim de semana. Obrigada, muito obrigada. Vamos ouvir mais uma telespectadora. O Sr. Doutor, seguimos em frente. Junta-se agora a nós a Dona Celeste Ramalho, Liga de Valongo, tem 72 anos. Seja bem-vinda ao consultório, Dona Celeste. Vou começar por vos felicitar pelo programa, que é extremamente útil e a televisão privada a fazer serviço público. Muito obrigada. Eu tenho 72 anos e eu fui menstruada aos 12 anos e tive endometriose e tinha todos esses sintomas. Tinha em simultâneo sempre diarreias, tinha menstruações muito abundantes, vivi sempre com anemia, mesmo quando fazia o tratamento nunca atingia os valores normais, dores pavorosas. E agora tenho uma neta que também foi menstruada precisamente aos 12 anos e está com 14 e está a ter o mesmo problema, está a viver a mesma situação, é fotocópia os sintomas daquilo que eu passei. E eu aqui já há uns tempos, bastante tempo, eu li algo que havia pelo menos a hipótese de se evitar a menstruação, fazer um tratamento que evitasse a menstruação. Ela sofre tanto que ela chora com dores, chora de uma forma descontrolada às vezes. E era isso que eu gostaria de perguntar ao seu doutor, se realmente existe e se não é esse tratamento e se não é prejudicial. Muito bem, muito obrigada, Dona Celeste, pela sua partilha também. Muito obrigada. Muito obrigado. Mais uma questão extremamente pertinente. E que é importante esclarecer. Na verdade, quando existe dor menstrual intensa, que poderá até ser aquilo que nós dizemos uma dismenorreia primária e não ser relacionada com endometriose. Mas, infelizmente, muitas vezes existe uma endometriose por trás dessas queixas. Como foi dito, é benéfico evitarmos as hemorragias, evitarmos as menstruações e evitarmos mesmo as hemorragias de privação de pílula. Por isso, não há qualquer malefício em tomarmos, por exemplo, uma pílula contínua ou fazer tratamento médico contínuo. Hoje até há novos fármacos que até irão ser mais divulgados a curto prazo para a endometriose, no sentido de evitarem essa hemorragia, no sentido de evitarem a tal refluxo menstrual que cai e irrita a cavidade abdominopélvica, que dá inflamação, dá aderências. Por isso, o benefício é incomparavelmente superior. E por isso não há, e temos que desmistificar esta situação, não há qualquer problema nestes quadros de fazer o bloqueio das hemorragias das menstruações. Doutor, muito obrigada. Era isso mesmo que eu pretendia, porque realmente eu sei que a senhora anterior estava a descrever e eu estava-me a rever na situação da filha. E realmente acho que em pleno século XXI não faz sentido vivermos desta forma, porque é traumatizante mesmo. É mesmo. Eu cheguei a odiar ser mulher, sinceramente. Doutor, muito obrigada e obrigada a nós. Jornalista também. Continuação
Bom fim de semana, Dona Celeste. Obrigada pelas suas palavras. Obrigado. Igualmente, obrigada por esta partilha que foi muito importante. Muito obrigada. Sr. Doutor, vamos ajudar a Andreia Lopes. Muito boa tarde, meu nome é Andreia, tenho 29 anos. Tive a minha primeira consulta sobre endometriose, mas com algum receio não fiz uma das questões que mais me levantou dúvidas em casa. Posso engravidar enquanto faço o tratamento? É possível engravidar normalmente depois do tratamento? Obrigada por este programa. Muito bem, é uma pergunta que é relevante clarificar. Há vários tipos de tratamento. Se falarmos ao tratamento médico, ao tratamento cirúrgico, se falarmos do tratamento médico, temos aquele tratamento agudo para a dor, os anti-inflamatórios ou analgésicos, mas depois temos o tratamento hormonal, o tal tratamento que evita a hemorragia, que evita a menstruação. Esse tratamento hormonal, ele também é não ovulatório, ou seja, impede a ovulação, ou seja, não permite a gravidez. Por isso, a mulher que pretende engravidar tem que ser avaliada adequadamente por uma equipa especializada em endometriose para perceber qual será a melhor abordagem, se dar luz verde para tentar engravidar, fazer até um estudo da fertilidade, perceber se existem condições para engravidar espontaneamente ou não, ou então, por outro lado, às vezes poderá haver indicação para se fazer a tal laparoscopia, a tal abordagem minimamente invasiva e fazer a remoção da doença e tentar colocar o aparelho reprodutor nas melhores condições para permitir uma gravidez espontânea, em alguns casos, outras vezes para permitir também que seja possível ou tenha melhores condições e melhor prognóstico um tratamento de reprodução medicamente assistida. Por isso, a fazer tratamento hormonal, a gravidez é o grande problema do tratamento. A gravidez não é viável, tem que haver uma suspensão desse tratamento para que isso seja possível. Muito bem. Muito boa tarde, desde já muitos parabéns pelo programa, muito obrigada por estas palavras. A minha questão é a seguinte: gostava de saber se há possibilidade de ser diagnosticada com endometriose mesmo depois de já ter sido mãe. Paula, com 35 anos. Absolutamente. O diagnóstico pode acontecer em qualquer fase da vida reprodutiva da mulher, mesmo após a menopausa. Estão descritos casos de endometriose, que é uma doença estrogênio dependente e, por isso, mais prevalente durante a idade reprodutiva, mas em mulheres pós-menopausa, muitas vezes há a produção de estrogénios periférica, ou às vezes também mulheres que fazem terapia hormonal de substituição e podem, no fundo, ter recidiva ou recorrência de endometriose que tinham antes, ou podem até ter endometriose de novo em face, por exemplo, da produção dessas hormonas a nível do tecido adiposo periférico, ou às vezes por terapia hormonal de substituição. Enfim, o ideal é que o diagnóstico seja feito numa fase inicial, pode ser aos 30 anos, 35, 40, 45, muitas vezes na adolescência, por isso também a pediatria, nossos colegas pediatras muitas vezes também encontram adolescentes com dor menstrual, aí também deverá ser um foco de atenção para o diagnóstico. Mas mesmo após a gravidez, o diagnóstico pode acontecer. Muitas vezes é frequente porque basta ter um ginecologista ou obstetra que esteja mais sensibilizado para a doença e identificar a doença de uma forma mais exata. Muito obrigada por esta pergunta. Sr. Doutor, se de facto o diagnóstico foi feito em idade pediátrica, neste caso o médico pediatra até a fazer o diagnóstico e a dar-se conta da doença, qual será o tratamento mais indicado? Por exemplo, o início da toma da pílula poderá controlar alguns dos sintomas? É assim, estes tratamentos devem ter uma abordagem individualizada e deve haver um estudo minucioso da adolescente nessa fase da vida, mas a literatura mais recente, os consensos mais recentes das várias sociedades
internacionais são agir o mais precocemente possível e poderá haver essa indicação. No entanto, antes de se fazer essa recomendação, o estudo deverá ser o mais exaustivo possível. Vamos fugir só aqui um bocadinho ao tema, mas também ajudar esta telespectadora. Alice Maia tem 36 anos e pergunta o seguinte: muito boa tarde, Sr. Doutor, gostava de pedir a sua opinião sobre a laqueação. Muito obrigada, Alice Maia. Presumo que, obrigado pela questão, presumo que estamos a falar da laqueação das trompas. Sim. É uma técnica de contracepção, normalmente de contracepção definitiva, e é uma opção que cabe à mulher. Depois temos inúmeras opções contraceptivas, cada vez mais, mesmo estávamos a falar há pouco do tratamento hormonal, endometriose, falando também dos contraceptivos, temos por via oral, temos por via transdérmica os adesivos, temos por via vaginal, temos implantes, temos os dispositivos intrauterinos até agora medicados, enfim, temos várias opções. A laqueação é uma delas e uma das mais antigas, podemos dizer. Agora, a opinião, acho que assenta na decisão da mulher. Depois de muito bem informada, é essencial a informação. Em expor, nós temos o dever de expor todas as opções possíveis e depois a mulher decidir em conformidade. Sim, muito obrigada também por esta questão. Vamos ouvir mais uma telespectadora, Liga de Faro. Dona Maria Silva tem 83 anos. Seja bem-vinda ao consultório. Estou aqui. Olá, Dona Maria. Estamos sim aqui, disponíveis para a ouvir. Seja bem-vinda ao consultório. Muito obrigada. Olha, a pergunta era por causa da minha neta. A minha neta tem precisamente os sintomas que aí foram falados. Só que, como ela é virgem, ela tem 19 anos, mas é virgem, então dizem que não podem fazer o diagnóstico porque não podem fazer, fecha uma ecografia pélvica, mas diz que só diz que não conseguem fazer o diagnóstico. Está a tomar a pílula para não ter o período, então gostava de saber uma opinião do Sr. Doutor. Porque como ele falou que era bem imprescindível fazer o diagnóstico precoce, assim não sei como é que é possível. Bem, Dona Maria, muito obrigada pela sua intervenção. Obrigado pela questão. Muito pertinente, sim. Portanto, reitero a importância de ouvir atentamente os sintomas, as queixas, isso é fundamental, e depois o diagnóstico deverá ser, portanto, suportado em alguns exames e na ecografia, na ressonância magnética, e ecografia podemos fazer sem ser por abordagem transvaginal. Vão ser por via pélvica, suprapúbica, pode ser... E ela já fez, mas diz que acha que não é o suficiente, doutor. Na dúvida e havendo essa suspeição clínica franca, eu penso que seria benéfico complementar com uma ressonância magnética pélvica. Idealmente feita por um radiologista também diferenciado na doença para poder aferir da existência de endometriose. Era só uma coisa mais que me dá licença. Dizem que ela que tem o quistos, que tem o útero quístico. Será síndrome de ovários poliquísticos, Dona Maria? Poliquístico, exatamente. Será isso? É isso. Isso, portanto, estamos a falar de dois problemas de saúde diferentes. Sim, mas não é o diagnóstico certo. Muitas vezes coexiste com a endometriose, mas tem uma abordagem ligeiramente diferente, mas também é muito prevalente o síndrome do ovário poliquístico na população feminina e também deverá merecer a nossa maior atenção e também o diagnóstico e tratamento adequados são fundamentais. Ana Maria, seja como for, a sua neta está a ser acompanhada, não é? Ela só no médico de família só.
Pronto. Mas então a sua neta tem que falar com o médico de família para encaminhar para a especialidade, se assim for, não é? Se não estiver confortável, para encaminhar para a especialidade. Experimentar e depois, não sei, será assim. Pois, se não estiver confortável, se tiver dor, tem que ser, não é? Olha, tem a dor e a diarreia, como é que foi falado, temos aqui que a diarreia que também era derivado, e agora é que eu fiquei mais alerta. Então diga isso à sua neta, pode ser? Muito obrigada. Dê-lhe um grande beijinho. Obrigada, Dona Maria. Pela vossa atenção. Muito É obrigada. sempre um gosto ouvi-la. Muito obrigada. Sr. Doutor, vamos agora, aqui em alguns minutinhos, tentar responder a esta telespectadora Fátima Silva, só para terminar, que diz o seguinte: muito boa tarde. A minha questão é direcionada para a minha filha. Ela tem 13 anos e tem a menstruação muito irregular e sofre bastante com dores. Chega até quase a desmaiar. Não sei se a pílula será uma boa opção, visto que ela ainda é nova. Estou com receio que ela tenha esta doença, endometriose. Fátima Silva, 38 anos do Porto. Estou a perceber que há aqui também um bocadinho este receio de, por serem adolescentes e muito novas, começarem a tomar a pílula. Portanto, é uma questão pertinente. Como falamos, deverá ser avaliada de uma forma individualizada. Agora, o que eu também queria acrescentar é que um fator de risco importante para a endometriose, além da dor durante o período menstrual, são períodos longos, períodos prolongados e o intervalo entre as menstruações curto. Portanto, estas duas situações associadas à dor pélvica durante a menstruação, portanto, menstruações abundantes e o intervalo entre as menstruações curto, são fatores de risco importantes para estarmos perante o desenvolvimento de uma endometriose. Muito bem. Sr. Doutor, muito obrigada por partilhar connosco o seu conhecimento. Muito obrigada por ajudar os nossos telespectadores. Até uma próxima oportunidade e continuação do excelente trabalho. Obrigado eu pela importante oportunidade. Obrigada a nós. Bom fim de semana. Muito obrigada.